2 Timóteo capítulo 3, não é? Você pega, por exemplo, no versículo 11, eu leio assim, leia comigo: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listras. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Versículo 12, leia. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então vai olhar para mim. Você vê como cai por terra aquela ideia: eu estou com Cristo e a minha vida é só alegria, a minha vida é só sucesso, é só festa. E às vezes você escuta testemunhos exatamente assim, e de repente a pessoa, ela não vive dessa maneira, e ela chega até a pensar que está numa igreja errada. Não, nessa igreja aqui não tem aquela alegria, não tem aquela paz, aquela liberdade, aquela vivacidade. Claro que tem, só que é preciso que a pessoa começasse a pensar um pouquinho dessa maneira: eu aceitei Jesus para ir para os céus, e eu não sou transformado num ser divino, e eu não abandono a terra automaticamente. Embora meu coração, minha alma, eu entrego a Deus, eu continuo aqui na terra. E a terra é lugar de luta. Há um versículo interessante: quando houve o pecado, o Senhor diz, e estão presentes ali Eva, Adão, a serpente, e aí o Senhor, ele olha para o homem e fala, né? Por quanto fizeste isto, maldita é a terra por tua causa, porque agora você vai ganhar a sua vida com abrolhos, espinhos, suor do rosto. Então eu vou entender esse princípio. Há coisas maravilhosas, boas aqui na terra? Há, mas eu preciso entender que lutas em decorrência dos pecados são coisas que são reais. E você está vendo aqui, ele fala assim: você quer seguir Jesus? Prepara-te, porque vem sobre você o quê? Aflições, lutas, né? E alguém até nos procura: por que eu estou tendo essas lutas? Por que essa vida deu uma virada? É porque ela vira, porque às vezes chega uma tempestade, e você deve entender o princípio, e você, conhecendo essas coisas, inclusive, quer ver, também a gente pode unir. Vamos unir, por exemplo, vamos lá, quer ver? Aqui perto mesmo, Efésios capítulo 6, vamos lá. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Leia: astutas, o quê? Do diabo. Contra quem? Contra quem? Contra você. Contra você. Contra cada um de nós, independente do seu poder aquisitivo, se é solteiro, casado, se você é jovem ou de meia idade, qualquer um aqui deve entender esse princípio. Então, na semana passada, nós falávamos então das prisões que acontecem em nosso ser, quando uma pessoa, ela fala assim: eu sei que isto é errado. Por quê que eu faço aquilo que é errado? Na verdade, eu não consigo resistir a esse mal. Então a prisão é isso, tá? Você deve entender esse princípio. A pessoa é compelida a fazer algo que não se deve. Ela não quer fazer, mas ela acaba
fazendo. Ela sabe que às vezes o que ela faz corre o risco até de levá-la para o inferno, mas ela faz. Então, isso significa que ela está presa em um sistema de vida que leva ela a ficar longe de Deus. Vamos ver então que ele falou o seguinte, que nós deveríamos destruir aquela fortaleza. E uma coisa para recordar foi quando nós colocamos em Mateus capítulo 6 e vimos uma arma poderosa ali. Essa arma foi repetida aqui durante a semana, e no capítulo 6 do livro de Mateus, quando nós colocamos ali no versículo 9, ele fala assim: portanto, vós orareis assim. Aí ele começa a colocar que nessa oração nós deveríamos fazer algumas coisas, inclusive no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então nós comentamos alguma coisa disto. Depois nós colocamos no versículo 13 e lemos, como é que nós lemos? Isso aqui foi lido, leia. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então foi dito a semana passada que há coisas que, se você não pedir para Deus tirar de você, você não vai conseguir se libertar. Se você não entender que a sua trajetória de vida agora, ela vai ter nessa caminhada armadilhas preparadas por Satanás. Essas armadilhas poderão ser do lado de fora, com situações, com pessoas, com trabalho, mas também poderá ser coisas do lado de dentro, na área do pensamento. Uma pessoa que de repente desanima. Aonde está a fonte do desânimo? Na alma. E o que entrou na alma dela? Alguma prisão, né? Então, uma pessoa que começa de repente a não ter mais aquele humor pela vida. De repente, a pessoa começa a não ver mais graça em alguma coisa que deveria, né? Então, alguma coisa entrou ali. Então, no caso aqui, nós falávamos dessa arma poderosa, que é a oração. Até eu falei para uma senhora, já que a coisa está tão grave, você faz a linha de Daniel. Então, qual que foi a linha de Daniel? Põe o joelho no chão. Ainda não teve resposta. Põe as palmas da mão também o que? No chão. Também não teve. O que faz? Põe a cara no chão. Não teve ainda. Deita no chão. Fica em oração, porque você deve entender um princípio. Deus, Ele não te abandona. Agora, a pessoa, como ela tem uma natureza carnal, ela tem uma tendência a não fazer aquilo que Deus quer. Então ela procura outros meios. Você vê, por mais que o pastor fale assim, traz uma Bíblia, abra, leia, você vai ver que sempre vai ter pessoas que não usam a Bíblia, não prestam atenção no culto, não tem uma sequência. E aí, a pessoa, ela às vezes fica ofendida comigo, porque eu falo assim: você não faz favor para mim vir aqui, você faz favor para quem? É para você mesmo. Eu não tenho nada a ver com a sua relação com Deus, porque ela é pessoal. Eu tenho a obrigação de pregar, de orar, de explicar. Eu não tenho obrigação de viver a salvação por você. Isso é contigo. Olha para o lado e fala: com a medida que você medir, você será o quê? Você será medido. Fala: isso não tem nada a ver com quem? Com o pastor aqui. No caso aqui, então, nós vamos ver alguma coisa assim. Vamos lá. Esse lado aí, pastor, o senhor já deu uma explicada. O que nós poderíamos ver, então, sobre essa muralha a cair? Tem um texto, então, aqui, que diz respeito a Jesus, e ele vai sofrer aqui uma tentação. Então nós vamos ver aqui que a gente poderia pegar o caso de Eva.
Só que vamos ver Jesus hoje, e se não der, a gente marca para a semana que vem. E você, no caso, então vai fazer o seguinte: existe aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, a tentação de Jesus. O que é tentação? Tentação, aí neste caso, é um desvio para que o Senhor Jesus, ele siga e não permaneça no caminho. O que é uma tentação? É uma escolha na qual Deus não colocou para que a pessoa optasse. Vamos lá, Deus deu um caminho e agora Satanás vai oferecer um outro. Quem chegou a Mateus capítulo 4, então nós estamos vendo aqui que no versículo 1 e 2, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É interessante você entender que às vezes a pessoa fala assim, né? Eu estou passando uma luta, uma provação, uma tentação, né? E a pessoa fala assim, mas eu não estou no pecado, eu não estou vivendo no pecado, eu sou lavado no sangue de Cristo, eu sou dizimista, eu tomo santa ceia. Por que isso, né? Então essa igreja aqui não é verdadeira, eu deveria estar só por cima, ser cabeça, estaria dando pulo de alegria. Dá uma olhada que aqui Jesus está cheio do Espírito Santo, ele está jejuando, e dá uma olhada que Satanás, ele vem para cima. Quando se fala levar para o deserto, não creio que, olha, o diabo pega, né, então Jesus lá no deserto para ser tentado. Você vai ver que todo esse deserto, onde acontece esta guerra, tem muito a ver com a área da nossa mente. A mente, ela é um campo de batalha onde decisões são tomadas. E como os meus sentimentos alinham com os meus pensamentos, então Satanás, ele vai, em primeiro lugar, vai tentar te controlar pela sua mente. Porque se ele controlar os seus pensamentos, ele leva você a fazer coisas que ele quer e que Deus não aprova. Agora, nem sempre a tentação vai ser para um pecado grotesco, né? Um pecado capital. Agora, vamos ver aqui algumas coisas interessantes aqui, quer ver? Olha, se você vê, por exemplo, aqui, no versículo 3, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, leia, manda que estas pedras se tornem em pães. No versículo 6, leia para mim, ó. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, né? No versículo 8, ele faz algumas coisas, e no 9, vamos lá, e disse-lhe o quê? Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Vamos pensar um pouquinho aqui, olha. Então, vem uma sugestão aqui para Jesus transformar as pedras em pães.